dia! Vamos para mais uma live. Vou colocar aqui sobre o Mais Que Venda. Mas hoje tem um assunto especial para a gente trabalhar, um assunto muito importante. Ei, Renata, bom dia! Vamos colocar aqui sobre... Deixa eu dar um oi aqui para quem tá chegando. Ei, Gui, bom dia. Cleide, Adir, lá, bom dia. Oi, Rê, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre sugadores de energia. É um tema muito importante. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal entrar? Só uns minutinhos para a gente já começar. Tudo bem com vocês? Me assistindo a Prosperidade Plena. Oh, que bacana, Adir, que bom! Curtiu? Foi bom? Vamos lá. Gente, vamos fazer o seguinte. Quem tá aqui já, quem já chegou cedinho, vai lá, vai nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, clica e encaminha pelo menos para 3 pessoas. Encaminha para 3 pessoas que podem ouvir essa live. Nós vamos falar sobre sugadores de energia. Quem aí tem sugadores de energia? Quando você acorda, você tá super alto astral e de repente você mingua. A gente precisa evitar. Quais são os principais sugadores de energia que nós precisamos identificar e afastar esses sugadores de energia para que a gente tenha realizações durante o dia, realizações durante a semana, do mês, do ano. Nós precisamos identificar esses sugadores de energia para a gente começar 2025 com tudo e não deixar que nada sugue a nossa energia. Então, por favor, vamos fazer isso para ajudar as pessoas. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho, encaminha pelo menos para 3, 5 pessoas, para quem você conhece que precisa ouvir sobre sugadores de energia. É um tema que é importante falar, parece até que vai tirar a energia da gente, né? Mas é importante a gente identificar para a gente evitar que esses sugadores de energia nos tire a prosperidade. Falando em prosperidade, no dia 14, das 9 da manhã até o meio-dia, nós teremos uma Masterclass, que é 5 anos em 1. Essa Masterclass, gente, vai ser fantástica. Nós estamos preparando assim com muito carinho, muito cuidado com o que há de melhor para você prosperar muito em 2025, para fazer dinheiro de verdade. Porque eu vejo que tem muita gente boa aqui comigo. Gente, eu recebo mensagem diariamente, pessoas falando: Adriana, analisa o meu negócio. Aí quando eu vou analisar, eu falo: gente, essa pessoa é muito boa, mas ela não consegue fazer o negócio deslanchar porque ela tá travada em detalhes assim, que é fácil. A gente tira assim, ó, resolve no piscar de olhos. Então, o negócio é a pessoa ter conhecimento e direcionamento. Eu tive a oportunidade, com grandes mestres, de conseguir enxergar coisas que pareciam óbvias, mas não é. Então, esse dia 14 vai ser um dia marcante para a gente começar 2025 com tudo. Então, se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, eu coloco o tempo todo ali nos stories, vai lá e participa. Mas, voltando aqui, nós estamos aqui numa semana, num esquenta, para a gente começar o ano de 2025 com tudo. E um esquenta também para essa aula, para essa Masterclass que vai acontecer no sábado, dia 14, das 9 da manhã até o meio-dia, tá bom? Vamos entrando. Deixa eu dar um oi aqui para quem tá chegando. Ei, Alain, Elisângela, Rosário, sejam muito bem-vindos. Quem é a primeira vez que tá aqui comigo, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E para quem já estava,
muito obrigada pela participação de sempre, por estar aqui comigo, tá? É um prazer enorme falar com vocês. E isso aqui é uma satisfação. Gente, olha, eu falo que a tecnologia é incrível, a gente poder entrar da nossa casa, poder falar para vocês aquilo que transformou a minha vida e que pode de alguma forma tocar você que tá aí do outro lado, tá bom? Ó, vamos participar? Eu quero muito ouvir de vocês. Para vocês, o que é que suga a sua energia? Você acordou, você tá bem, você acordou um dia com o pé direito. E aí, o que é que tira a sua energia? Me conta. Me conta aqui nos comentários o que é que tira a sua energia. Tô arrumando a luz aqui. Me conta o que é que tira a sua energia. Coloca aqui nos comentários. Te conheci no Ricardo Melo. Oi, Rosária. Foi muito bom, né? Nós falamos um pouco lá no Ricardo sobre sugadores de energia e a gente vai falar nessa live o que é que tira a nossa energia quando a gente acorda. A gente tem que pensar muito sobre isso. Sabe por quê? Porque não adianta. Não adianta você ler muitos livros, não adianta você estudar, você se dedicar, você ir a encontros, palestras, você dar o melhor de si, se você não cuidar da sua energia. Então você precisa cuidar da sua energia para que o seu dia seja produtivo, para que a sua semana seja produtiva, para o seu mês, seu ano. Se você não cuidar da sua energia, você não vai colher os frutos que você espera. Olha lá, quando o cliente desmarca de última hora, isso é um sugador de energia, mas é uma coisa pontual. Isso está no seu controle? Tem que pensar. Quando o cliente desmarca de última hora, o que você pode fazer, por exemplo, tá aqui ó, Marluce da Estética, o que você pode fazer para você sanar esse problema? Você tem que identificar, você coloca no papel, o cliente que desmarca de última hora é um problema para mim, suga minha energia. O que eu posso fazer para sanar esse problema? Então, o que eu faria? Eu colocaria, olha, você paga metade do valor antecipado, ou desmarcou em cima da hora, já manda um recadinho, já deixa pronto, olha, desmarcou com menos de tantas horas de antecedência, o valor será cobrado e será marcado no momento oportuno, remarcado no momento oportuno, porque é claro também, você não vai perder o cliente, você vai analisar caso a caso. Não deixe que isso acabe com sua energia. Então, quando você já pensa sobre isso, já deixa registrado para as pessoas como que funciona o seu negócio, você não vai perder energia com isso. Porque imagina que se você tem 10 clientes no dia e você deixar que um cliente que desmarcou tira a sua energia dos outros clientes que você tem que atender, aí você vai chegar chateada, com a cara fechada, emburrada, né? Nossa, de mau humor. Imagina, você tá perdendo não um cliente, mas todos os outros, porque as pessoas elas percebem. Eu já fui em vários salão, lugares, né, dentista, que às vezes a pessoa não tava num dia bom e a gente sente. Então a gente precisa cuidar da nossa energia para que a gente não perca mais ainda. Então imagina que você tá numa estrada. Você tá indo de Viçosa a Belo Horizonte. Você tá indo ali e de repente o seu pneu furou. Aí o que você faz? O que você faz quando o seu pneu fura? Você vai lá e troca o pneu, não é? Imagina se você fosse lá e furasse os outros 3 pneus. Se você deixa a sua energia te afetar, você tá furando os 4 pneus do carro. Ao invés de trocar, de resolver aquele problema. Então, por isso é tão importante você cuidar da sua energia. Mas fala comigo, o que mais tira a sua energia no dia? E eu vou falar para vocês qual é, eu falo que é um dos principais sugadores de energia. O que drena, que tira a sua energia. Fala aqui para mim nos comentários. Para você. Vamos ver. Tô esperando vocês participarem pra gente trabalhar em cima da dor de cada um específico,
tá? Mas, enquanto isso, eu quero falar para vocês o seguinte. Você precisa fazer uma autorreflexão o tempo todo. É você pegar um dia, tira hoje e coloca no papel quais são os meus principais sugadores de energia. Olha lá, a Rê tá falando aqui, a família. Rê, impressionantemente, a família é um dos principais sugadores de energia. Porque nós temos algo a mais que é o amor. E a gente vive por elas. E às vezes a gente ama, mesmo aquela pessoa matando a gente de raiva, aquela pessoa fazendo com que, tirando a gente do sério mesmo, fazendo coisas que a gente pensa assim, nossa, será que essa pessoa realmente me ama? Colocando a gente em dúvida, né? Às vezes é pai, é mãe, é filho, é irmão, é marido. Infelizmente, os principais sugadores de energia estão dentro de casa, tá do nosso lado. E é aí que vem o problema. O que a gente faz com essas pessoas que estão ali o tempo todo tirando a nossa energia? Primeiro ponto é você identificar. Eu vou explicar um caso aqui que acontece muito. Pessoas, por exemplo, filhos de mães narcisistas. Às vezes, né, tem pai também, enfim. Às vezes a pessoa tem um narcisista em casa. Se você for estudar a fundo o que é um narcisista, você vai ver que ele tira a energia. O narcisista é um dos principais sugadores. Por quê? Porque ele não consegue ter empatia, ele não consegue olhar para o outro, ele é o centro das atenções, ele só pensa nele e não importa o que você pensa, o seu sofrimento, seus sentimentos, nada disso importa. Então, nada do que você faça vai ser suficiente para o narcisista. Então, muitas vezes, a gente identifica um narcisista dentro de casa e aí, depois que você identificou, você vai parar a sua vida? Não. Aí, o que você precisa fazer? Se afastar. Ah, Adriana, mas como que eu me afasto da minha mãe? Você precisa se afastar em momentos pontuais, principalmente quando você estiver focado no resultado. E você saber colocar limites em pessoas que sugam a sua energia. Então, às vezes, com a mãe narcisista, que é o nosso exemplo aqui, olha, você vai conversar com sua mãe. Mãe, toda vez que eu tô perto da senhora, a minha energia tá indo embora. Ou então, vamos falar de coisas boas, às vezes a pessoa ela é tão negativa, que você sente que quando você chega perto dela, faz assim, ó, a energia vai embora. Então, essa pessoa, ela tá preocupada só com ela. Às vezes você tem uma coisa incrível para fazer, às vezes você tem uma prova, você tem um teste, às vezes você tem um momento tão importante para você, mas não importa, ela quer te contar sobre o problema dela. Então, essa pessoa você vai evitar, principalmente naqueles momentos que você sabe que são importantes para você. Adriana, tá, mas só em momentos importantes? Não, às vezes ao amanhecer. Se você sabe que você tem alguém que tira a sua energia, você vai ter contato com essa pessoa pela manhã? Não, normalmente você vai evitar ao máximo. Ah, você tem um evento importante para fazer. Você vai ter contato com aquela pessoa naquele dia? Não, porque às vezes você vai arriscar que ela tire sua energia. Então, gente, é egoísmo? Pode até ser. Pode chamar do que for. Mas você tem que primeiro cuidar de você. É igual quando a gente está no avião, aí eles falam assim, ó, se tiver qualquer pane no avião, o que você tem que fazer primeiro? Quando cai a máscara do avião? Você não vai colocar em quem está do lado, você vai colocar em você. Porque se você não colocar a máscara em você, como que você vai ajudar outra pessoa? Então a primeira coisa é você se afastar, cuidar de você mesmo, para que você consiga ajudar essa pessoa de outras formas, tá? Então esse é também um dos principais sugadores de energia. Olha lá, a Alan tá falando o seguinte:
ficar na internet vendo vídeos aleatórios. Às vezes, pode parecer sugador de energia, mas às vezes você está cuidando do seu tempo. Já ouviu falar que hoje, gente, principalmente hoje, nós não temos tempo pro ócio, que é para ficar à toa, sem fazer nada. Então, eu estava até conversando sobre isso com alguns pais. As escolas estão tão exigentes, as escolas estão cobrando tanto dos nossos filhos que não tem tempo pro ócio. Então, eu percebo pelas minhas filhas, elas estudam na escola e vem tanto dever para casa que às vezes eu me pego pensando assim, será que é isso mesmo? Será que eu preciso cobrar tanto? A ponto de eu virar para as professoras e falar assim, olha, eu preciso que alguém me ajude com esses deveres, porque eu identifiquei que está sugando a minha energia toda vez que eu sento com minhas filhas para fazer dever, porque é muito conflito. Então, todas as vezes que a gente começa a fazer dever, trabalho, e elas estão com dificuldade, e eu tô com o tempo corrido o tempo todo, eu falo para elas assim, ó, gente, a mamãe não dá conta. Às vezes eu fico nervosa, eu fico estressada. E quando elas saem para a escola, o que acontece? Elas saem e aí eu sinto que eu tô fraca, completamente sem energia. E sabe o que é isso? Isso é a falta do tempo do ócio. O tempo de ficar à toa sem fazer nada. Aí às vezes, Alan, nós vamos estar ali nós estaremos ali passando o dedinho, né, na internet, sem fazer nada, e às vezes é necessário. E não só ali. Às vezes é necessário na nossa vida sentar no sofá, olhar para o tempo e não fazer nada. Então, às vezes, o sugador de energia não está aí. O sugador de energia está no que você consome. Então, por exemplo, eu vou falar um problema que eu tenho, isso aí eu vou abrir com vocês aqui. É uma dificuldade que suga minha energia, tira a minha frequência e eu tento me policiar o máximo que eu posso, mas às vezes eu acabo caindo nessa situação. O que é? Não sei se tem alguém aqui com esse problema, eu quero saber de vocês, tá? Se tem alguém aqui com essa dificuldade, que é o seguinte. Às vezes, alguém me encaminha uma mensagem falando que aconteceu alguma coisa ruim. Ah, Adriana, você viu quem morreu? E o que eu faço? Eu talvez pela empatia, né, de me colocar no lugar do outro, eu não consigo só ver que a pessoa morreu. O que eu faço? Eu preciso entrar, eu preciso saber como que tá a família, como é que tá a mãe, quem que é a mãe, quem que é o pai, quem são os filhos. Meu Deus, eu preciso entrar. Aí eu quero ir para a missa, eu quero rezar por eles, eu quero rezar por cada um que tá sofrendo, quem são os envolvidos, quem é o marido, quem é a esposa. Então, aquilo vai me consumindo, então eu não consigo ficar só na notícia. Então, eu tenho falado para as pessoas mais próximas de mim, por favor, se você quer me ajudar, não me fala de desgraça, não me fala de coisas ruins, porque eu não consigo ficar só naquilo. Aqui tem alguém que é assim também? Que vê uma coisa ruim e começa a pesquisar o que aconteceu? Então, assim, isso é um grande problema, isso é um sugador de energia. Então, ontem mesmo aconteceu um fato, eu saí da live super alta astral, entusiasmada, aí eu recebi uma notícia muito triste, né, de uma perda de uma pessoa que eu estava acompanhando. E aquilo sugou minha energia. A minha energia foi embora, eu me senti fraca pro resto do dia. Então, o que nós consumimos manda muito. Então, o que eu faço? O que eu decidi? Eu vou evitar ao máximo, vou conversar com as pessoas mais próximas que têm intimidade comigo, que podem evitar de me trazer problemas, porque eu não consigo ver e tipo, tá bom, o problema é dele, eu não consigo fazer isso. E aquele tempo que eu tenho para ficar na internet, quando a gente tem tempo de ficar ali de bobeira,
Primeiro que eu tenho muito prazer de consumir conhecimento. Tem pessoas que não têm tanto prazer assim, tá tudo bem. Eu tenho prazer de consumir conhecimento, especialmente na área que eu trabalho. Então, eu tenho um Instagram que eu criei. Gente, faça isso, é uma dica. Crie Instagrams paralelos ao seu. Por exemplo, eu tenho o Adriana Mais Que Venda, que é um Instagram profissional. Aqui eu tô falando sobre o mundo das vendas, o mundo do mais que venda. Eu tenho o Dri Castro, que muitos de vocês seguem, que eu tô ali para ver coisas aleatórias, eu vejo sobre moda, eu sigo os meus amigos, eu vejo a vida deles, o que tá acontecendo. Eu tenho um outro Instagram que eu criei, que o nome dele lá é só Vendas. Vendas IS, que eu pego esse Instagram, eu encaminho para ele, o Adriana Mais Que Venda e qualquer outro Instagram que eu tenho uns 5, que só para reservar conteúdo. Então esse outro Instagram, eu encaminho tudo sobre vendas, tudo sobre prosperidade, tudo sobre abundância, tudo sobre lei da atração. Eu encaminho ali, por quê? Porque eu entro, eu só vou ver coisas relacionadas a isso. Então eu já deixo nele. Então eu não vou ficar só aqui para consumir. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos criar estratégias para evitar esses sugadores. E aí sabe o que você pode fazer? Por exemplo, lá no Dri Castro, o que eu faço? Eu sigo pessoas engraçadas. Então, por exemplo, o Gustavo Tubarão. Eu adoro seguir o Gustavo Tubarão. Gente, eu fico ali rindo assim. Eu acho ele uma piada, eu adoro ver, acho super engraçado. Eu sigo outros, tem lá o Tirulipa, né? Uma bobeira, mas às vezes, gente, você passa ali, é engraçado, que te faz rir, que te dá energia. Às vezes é um tempinho que vai fazer com que, né, que te arranca um sorriso, isso te traz energia. Deixa eu acompanhar aqui, para não faltar nada para vocês, sobre os sugadores de energia que nós estamos falando. Então, primeiro você vai buscar aquilo que te tira energia e depois você vai procurar o que me traz energia. Coloca no papel. O que me faz sentir bem, alto astral, o que faz o meu dia ser incrível. E é isso que a gente vai fazer. Olha lá, acho que devido à minha profissão médica consigo lidar bem com esse tipo de notícia. Rosário, é verdade, você está treinada para isso. Você está treinada, está acostumada, né, com esse tipo de coisa e você sabe identificar. Você sabe resolver o problema. Mas a grande maioria não tem o privilégio de conseguir realmente separar, separar os problemas. E a verdade é que a gente aprende muito sobre isso. Eu já aprendi muito sobre isso. Que você deixa com a pessoa o que é dela e fica com o que é seu. E nós precisamos fazer isso e eu me policio. Eu tenho consciência. Inclusive, eu vou falar para vocês. Eu fiz uma cirurgia recentemente, eu já falei isso aqui em outros momentos. Eu fiz uma cirurgia de fechamento de diástase. Eu tinha uma diástase muito aberta pela gestação das gêmeas. E eu fui fazer essa cirurgia. E olha o que aconteceu. Um fato interessante, mas de forma consciente, aconteceu um problema comigo. Eu fui para a cirurgia. Nessa mesma semana, o médico ele fez 4 cirurgias iguais à minha. E ele falou assim, Adriana, só na sua teve esse problema. E aí eu falei com ele assim, tá tudo certo. Sabe por quê? Não é sobre você, é sobre mim. A minha imunidade estava baixa. Eu estava lendo um livro. Inclusive, eu intitulei esse livro como livro proibido aqui na minha casa. Porque eu cheguei a falar sobre ele para vocês, mas é um livro que eu não recomendo, especialmente quando você está com a imunidade baixa, prestes a realizar algo importante. Claro, é uma leitura que eu falo que foi... a escritora, ela é maravilhosa, ela escreve muito bem, ela ajuda muitas pessoas. Então, é uma pessoa muito boa. Então, eu pensei o seguinte, nossa, eu preciso ter esse conhecimento. É um conhecimento que, às vezes, me dá medo,
receio, principalmente quando a gente tem filho, mas eu preciso desse conhecimento. Deixa eu tentar entender sobre esse universo. E aí eu comecei a ler esse livro, que eu já vou falar para vocês que livro é esse. Ele até não tá aqui na altura das minhas mãos, mas eu vou falar para vocês e vocês vão saber que livro é esse. E aí o que aconteceu? Na semana da cirurgia, eu tava lendo esse livro. Um dia antes, eu terminei de ler. E aí, minha energia, gente, foi sendo drenada ao longo da semana, foi sendo drenada. E aí eu percebia, porque eu não sou boba, eu já estudei sobre isso, eu sabia que tinha relação com o livro, mas uma vez que eu comecei a ler, eu não consegui parar. Especialmente quando você tem uma dor como a minha, que é aquela empatia que te faz sofrer, né? Então você quer consumir mais e mais. Um dia antes eu terminei de ler o livro. Quando eu vou para a cirurgia, lógico que os meus pensamentos eram os piores. Será que eu vou sair bem dessa cirurgia? Será que vai dar tudo certo? Aí eu comecei a pensar sobre as pessoas que eu já ouvi falar, eu comecei a buscar notícias. Eu não tinha buscado nada antes, eu fui buscar antes da cirurgia. Então a frequência que estava aqui, ela desceu, ela veio para cá. Então eu não cuidei da minha frequência de forma consciente. Porém, eu não consegui naquele momento sair do problema. E às vezes a gente nem quer sair do problema, tá? Tem isso também. A gente tem que cuidar. Será que a gente quer sair desse problema? E eu, pela empatia, eu não quis sair. Eu fui lendo o livro até o final. Resultado, eu tive uma intercorrência. Os vasos sanguíneos não chegaram nos pontos, né? Eu abri a minha cintura de um canto a outra e aquilo ali, os pontos começaram a abrir. Então, enfim, hoje eu já, né, contei isso para vocês, muitos sabem. Eu comecei a fazer hiperbárica, ozônio, laser, tudo que estava ao meu alcance para conseguir sanar o problema. Mas o mais importante era trabalhar isso aqui. E aí eu percebi num momento que eu não estava conseguindo trabalhar sozinha. E aí que vem, eu falo que é extremamente necessário para todo mundo. Sabe o que é? Sabe o que é? Terapia. Quem aí faz terapia? Me conta aqui nos comentários, quem aí faz terapia? Quem aí faz terapia, gente? Alguém aí faz terapia? Eu falo que deveria ser obrigatório. Todo mundo precisa de terapeuta, psicólogo, esses profissionais que nos ajudam com a mente. Porque muitas vezes a gente sabe, a gente tem consciência, mas a gente não consegue sair do problema da nossa dor. Ah lá, eu faço, não vivo sem. Ana Paula, olha lá, faço desde sempre. E tem gente que tem vergonha de falar. Vocês acreditam nisso? Tem pessoas que têm vergonha de falar que precisa de um psicólogo, que precisa de um terapeuta, que precisa de um psiquiatra, porque às vezes a gente precisa de tratamento medicamentoso. Às vezes é necessário. E tem pessoas que acham que é vergonha. E não é vergonha você pedir ajuda. É necessário. Porque nós não nascemos prontos para lidar com certos problemas. E aí, sabe o que aconteceu? Eu terminei de ler o livro. O livro impactou de forma gigantesca na minha cirurgia. Eu tive todos esses problemas. Tá só relacionado ao livro? Claro que não. É porque o livro, ele teve muita relação com coisas que eu venho vivendo. Coisas que eu venho vivendo, da minha história, que eu já vivi. Então isso virou um forte impacto emocional na minha vida. O nome do livro, se vocês quiserem saber sobre ele, mas eu não recomendo a leitura. Para você ler, você tem que estar muito forte emocionalmente e não pode estar próximo de um momento importante, como o meu, que eu não poderia baixar a imunidade, especialmente porque eu ia passar por uma cirurgia que não era uma cirurgia simples. O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Então, o que eu poderia vibrar lendo sobre a morte? Então é um livro que fala sobre, obviamente sobre a morte, né? A Ana Cláudia Quintana, ela trabalha no hospital oncológico,
ela trabalha com pacientes em estados terminais e ela conta as histórias, como que é esse momento final da vida das pessoas, como que ficam os familiares, como que ficam os filhos, os pais, as pessoas queridas, como que foi o momento ali final da dor, como que ela passou aquele momento. Então, esse livro, ele falou de uma forma que mexeu muito comigo. Então, eu não recomendo, justamente porque ele baixa a nossa imunidade, ele tira a nossa energia, ele muda a nossa frequência, tá? Olha lá, Rosário tem esse livro. Rosário, você como médica já deve, né, ter percebido a importância, né, de ter esse conhecimento, mas você realmente, é um livro muito bem escrito, né? A autora, ela é maravilhosa, mas realmente a gente tem que saber o momento certo de ler. Eu não escolhi um bom momento, tá? Não se está preparado, não leia exatamente. Tá, agora vamos falar aqui um dos principais sugadores de energia. Sabe qual é? É a reclamação. Aquela pessoa que fica, ó. Quem estava lá na minha palestra em BH, lá na Prosperidade Plena, viu que nós falamos sobre esse sugador de energia que é a reclamação. Que é o fato de você clamar de novo. O tempo todo você está clamando de novo a mesma coisa. Gente, não tem nada pior do que você estar ao lado de alguém que reclama. Aliás, tem coisa pior. É você ser essa pessoa. Gente, meus dentes, ó, batom vermelho é isso, né? Agora que eu tô rindo aqui, ó, vocês nem pra avisar, né? Ó, vocês nem pra avisar que sujou, né, meu dente. Deixa eu limpar aqui, né? Esses dentes brancos, né, que... como é que é? Eu tenho 48 dentes na frente, vocês nem avisam, né? Mas tá bom. E aí, o que é pior? O que é pior do que você viver ao lado de alguém que reclama? Sabe o que é pior? Você ser essa pessoa. Você ser a pessoa que reclama. Que você tira a energia das pessoas. Então, já pensou nisso? Como que é complicado você estar ao lado de quem reclama e como é mais complicado ainda você ser essa pessoa que reclama. Então, se você tá ali vivendo do problema, o que acontece? Primeiro, você não tá cuidando do seu pensamento. O pensamento é que faz as coisas acontecerem. Então, toda vez que você pensa em algo, aquilo acontece. É simples assim, a matemática é muito exata. Simples. Eu penso, logo acontece. Eu penso, logo existo, né? E é verdade. Eu penso, logo existo. Então, se você tá pensando negativo o tempo todo e você verbaliza, o próximo passo é isso. Você verbalizou. Aí verbalizou, acabou. Então, quando você verbaliza reclamação, você está verbalizando pensamentos negativos, você está clamando de novo, você está pedindo de novo que aquilo aconteça novamente. Então, toda vez que você tem um problema, vamos pensar no exemplo lá no início, que a nossa colega comentou. Ela falou assim, olha, toda vez que um cliente desmarca em cima da hora, tira minha energia. E aí imagina que ela reclama. Se ela reclama, sabe o que acontece? Faz um teste aí. Ai, gente, minha cliente desmarcou de novo. A próxima vai e desmarca também. Às vezes você vai ter 2, 3 no dia que desmarcou. Aí ela vira e fala assim, meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo. Esse povo tá ficando doido. Tá marcando e desmarcando em seguida. Ou em cima da hora. Eu não sei o que tá acontecendo. Sabe o que aconteceu? Primeiro você pensou, verbalizou através do reclamar. E aí, o que o universo faz? Ele te escuta. Ele manda mais e mais pra você. Ele começa a mandar mais daquilo. Olha só, anota. Semelhantes atraem semelhantes. Sempre. Sempre. Inclusive, é tão interessante
essa lei universal que semelhantes atraem semelhantes, que às vezes você tem, por exemplo, você reclama muito do seu pai. Ai, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Isso é fato, a gente experimenta isso. O que eu falo pra vocês aqui é porque eu já experimentei. Ai, meu pai, sei lá, qualquer coisa. Reclama do seu pai. Ah, meu pai, ele bebe, ele tem problemas com bebida. Sabe o que vai acontecer? O universo vai mandar o seu marido igualzinho. Igualzinho ao seu pai. Sabe por quê? Porque você reclamou. Porque semelhantes atraem semelhantes. Ai, minha mãe é isso. Eu não aguento. Minha mãe tem problema com isso, problema com aquilo outro. Sabe o que vai fazer? O universo vai mandar seu filho igualzinho à sua mãe. A sua filha é a cópia da sua mãe. Aí você fala assim, meu Deus do céu, essa genética é muito forte. Será que é a genética? Que é muito forte? Ou será que a sua reclamação é muito forte? Será que a nossa reclamação é muito forte? A realidade é que todas as vezes que eu reclamo, eu atraio mais e mais. Você reclama do seu irmão? Pode ter certeza, vai vir um filho que é a cópia do seu irmão. Isso é fato. Isso é fato. Então tome muito cuidado quando você verbalizar aquilo que te incomoda, porque a tendência é atrair mais e mais. Ah, Adriana, mas o que eu faço isso então? O que eu faço com isso? O negócio é a gente tomar consciência. Tomar nota, igual a avó da gente falava antigamente. Toma nota disso aqui. Toma nota e você vai entender. Deixa eu identificar. Qual a melhor forma de eu sanar esse problema? Adriana, eu não consigo descobrir uma forma de resolver o meu problema. O meu problema, ele é único. Eu não conheço ninguém que tem o meu problema maior do mundo. Sabe o que você vai fazer? Você tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, terapia. Terapia, ou você procura um terapeuta, um psicólogo, ajuda pra caramba. Ajuda muito. Adriana, eu não tenho condições nesse momento de pagar sessões de psicólogo, de terapeuta. Aí eu vou te ensinar algo que socorre a gente. Sabe o que é? Antigamente a gente falava em pai dos burros. Quem que é da época do pai dos burros? Você sabe o que é isso? Alguém sabe o que é pai dos burros? Me conta aqui. Sabe o que é pai dos burros? Antigamente era o pai dos burros. A Rosário sabe o que é, né, Rosário? Isso mesmo. Hoje em dia, o pai dos burros, sabe o que é? Chama-se ChatGPT. Baixa aí no seu celular, no seu computador, é gratuito. E aí você vai colocar assim, ó, haja como um terapeuta, o melhor do Brasil, o melhor do mundo, coloca aí alguma coisa assim, e fala assim, olha, e me ajude com o seguinte problema, estou passando por isso e isso e aquilo. Ele vai te dar um norte e algumas sugestões que às vezes você não estava nem pensando. É o melhor dos mundos? Não, porque você gosta do consultivo e humanizado. Inclusive é por isso que você está aqui. Você gosta desse contato humano. Você gosta de ver o outro ter empatia por você. Por isso que é tão interessante você ter a oportunidade de você falar com uma pessoa, de você ter acesso a um terapeuta, a um psicólogo, mas na falta de um, é uma oportunidade que você tem hoje com a tecnologia, de você, às vezes você não está pensando em algo. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa. O ChatGPT, ele é treinado por você. Ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Então esse é o problema. E às vezes até o psicólogo, o terapeuta também, ele vai focar em você, ele não vai focar no outro. Às vezes você é que gera a dor no outro. Às vezes você é o reclamador que tira a energia do outro. E o psicólogo, ele não quer saber do outro, ele quer saber de você, ele tá focado em você, você tá pagando a consulta.
O ChatGPT especialmente, ele vai falar para você porque você tá treinando ele. Então ele vai focar só na sua dor, não na dor que você tá fazendo no outro. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas se é para você elevar a sua energia, você resolver seus sugadores, vai lá, escreve quais são seus sugadores, o que eu posso fazer diante dessa situação, tá? E observar. Tá, vamos lá. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma reprogramação do seu próprio comportamento. Diante dessas informações, o que eu preciso fazer? Olha lá, rapidinho. Caderninho terapêutico ajuda muito também. Ou se ajuda, né, Rê? Olha lá, ajuda muito, com certeza. Esse caderninho é ouro. Um caderninho com todas as anotações, suas evoluções também, tá? Então, voltando à reprogramação, deixa eu reprogramar. Deixa eu ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um novo significado para aquilo que você está sentindo e para o que você está vivendo. Para quê? Para que aquilo não se torne um problema de saúde, como foi o meu. Então eu vou tentar identificar o que está acontecendo e eu vou trazer um novo significado. Eu vou buscar enxergar com outros olhos. Então eu vou trazer um exemplo aqui. Importante para vocês entenderem. Às vezes, a gente está vivendo uma vida maravilhosa, tudo acontecendo às mil maravilhas. Aí, de repente, o seu sócio chega para você no auge do negócio e fala assim: eu não quero mais, eu tô cansado de trabalhar. Eu me cansei e, sabe, isso não tá fazendo mais sentido. Eu não quero continuar sendo seu sócio, eu não quero continuar na empresa. Eu quero resolver esse problema que eu quero parar. Tá me fazendo mal. Aí o que você faz? Você acha que é o fim do mundo, sua empresa tá ali a todo vapor. E aí você pensa assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Minha vida acabou. E aí você entra num mar de reclamações. Você começa a ficar doente. Você começa a sentir dor na nuca porque você foi apunhalado pelas costas. Começa a sentir dor de cabeça que você foi desvalorizado. Começa a sentir dor nos rins porque é perda de território. Você começa a ter cólica renal, começa a ter cálculo renal. Você começa a sentir tudo, todos os problemas de saúde. E aí sabe o que acontece? Você entra num buraco fundo, difícil de sair. Porque você não aceita aquele problema. Você acredita que aquilo ali não tem saída. Porque aquilo ali é o maior dos seus problemas, é maior do que tudo, que todos. Você esquece família, você esquece filhos, você esquece marido, porque você está embarcado na sua tristeza, naquilo que tirou sua energia. E às vezes nós temos coisas que tiram nossa energia de forma momentânea. E tem coisas, gente, que se torna algo crônico. Especialmente as pessoas que reclamam, tem os reclamadores crônicos, que ele não para, que ele reclama o tempo todo. E aí lembra que semelhantes atraem semelhantes? Então, quanto mais você reclama, mais você vai reclamar? Então, nessa situação, você vai para um buraco fundo. Então, Adriana, o que eu faço? Tenta enxergar o que Deus quer para mim com essa situação. É difícil. É difícil a gente buscar um motivo da ação. A motivação para aquilo acontecer. O que Deus quer me mostrar com isso? O que o universo quer me mostrar com isso? Por que está acontecendo isso? A pergunta não é essa. É para que está acontecendo isso? E muitas vezes, o que acontece de ruim com a gente é a porta de entrada para as melhores coisas da nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas a gente não pode esquecer que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu falo isso como conhecedora de causa.
Eu já testei isso. Já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu tenho um problema, às vezes eu fico me questionando. Aí eu falo, peraí, eu já sei. Deus conversa comigo nos detalhes. Então, eu já sei como é que ele funciona. Eu já sei que ele vai me falar por linhas tortas. Eu já tenho esse conhecimento. Só que você precisa despertar, você tem que estar aberto para isso. Se você não estiver aberto para ouvir da forma que Deus quer te falar, você não vai prosperar. Então olha para os seus problemas e tenta entender para que isso está acontecendo comigo. Aí você tem duas opções. Ou você embarca numa ansiedade, numa depressão e vários outros problemas de saúde que eu falei aqui para vocês, e tem inúmeros problemas de saúde que pode te gerar, que às vezes você nem sabe que tem relação com esse forte impacto emocional que você sofreu. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai, definhando. Agora você tem a opção de tentar entender. Tá, eu vou parar, eu vou observar. Para que Deus está fazendo isso comigo? Adriana, não acredito em Deus, no universo, na entidade que for. Por que está acontecendo? Não é a pergunta. É para quê? Para que está acontecendo comigo? Na maioria das vezes é por algo muito maior. Eu me arrisco a falar que 100% das vezes é por algo muito maior. E aí eu vou te falar, às vezes, como eu falei aqui, talvez você não acredite em Deus, talvez você, mas você tem algum lugar para você buscar resposta, e religião ajuda muito. A religião, ela te dá muitas respostas, né? Às vezes, gente, eu tô falando de religião, mas eu não sou aquela fanática que fica... Eu sou católica, eu vou à missa aos domingos, mas já fui em centro espírita, já fui em igreja evangélica, onde me convida, eu vou. Tá tudo bem, eu gosto de conhecer, né? E não vejo nada de errado em conhecer, mas eu tô lá, onde eu me identifico mais. Então a gente, tem que se identificar. E às vezes a religião... Ela nos ajuda, nos dá resposta. Não é que às vezes não dá nem a resposta de forma tão clara, mas ela te dá paciência para você aguardar, entender que é algo de especial que está sendo preparado com aquele problema. Então, muitas vezes eu estive em situações que eu falava assim, caramba, tá tudo perdido. E descobri na semana seguinte que, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Como que isso estava escondido? Como que eu não percebi isso? A gente fica cego diante do problema e a reclamação nos cega. Ela nos cega. Porque ela vem trazendo mais e mais e você foca no problema. E aquilo que a gente foca cresce. É lei universal. O que você foca cresce. Então, o negócio é você cuidar dos seus pensamentos e acreditar que o que você está vivendo hoje pode ser a chave para aquilo que você vai viver amanhã de especial. Lembra da live de ontem? Quem aí assistiu a live ontem? Na live de ontem, nós falamos onde que mora o dinheiro. Sabe onde mora o dinheiro? Se você não estava na live ontem, anota isso. Vai lá, assiste. O dinheiro mora no problema. O dinheiro mora no problema. Sempre. Desde que existiu a humanidade. Desde que existiu dinheiro. Passou a existir o dinheiro.
O dinheiro mora no problema. O dinheiro mora na dor. Olha para os lados e identifica qual é o problema. O seu problema é o problema de milhares de pessoas. Se não é da sua cidade, pode ser do seu país, pode ser do mundo. Às vezes está do seu lado, às vezes o seu problema é o problema do seu vizinho, é o problema do seu bairro. Coloca uma lupa em cima do seu problema, comece a estudar sobre ele. Eu duvido que você não fica rico. Adriana, eu tenho ansiedade. Põe uma lupa em cima da ansiedade. Se torne especialista em ansiedade. Vai estudar uma psicologia. Vai entender a mente humana. Vai ler livros sobre ansiedade. Eu duvido que você não faz dinheiro com isso. O dinheiro mora no problema. Bota a lupa no problema, que você vai ver a coisa acontecer. Falando em fazer dinheiro, prosperidade, abundância, nós estamos chegando no finalzinho dessa live e eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído aqui, de alguma forma eu tenha te tocado, de alguma forma você vai sair dessa live e vai começar a pensar sobre o seu problema e como você pode criar uma solução. Então, se você quer se aprofundar mais nisso, no próximo dia 14, sábado de manhã, no próximo sábado, de 9 da manhã, é só 3 horinhas. Você vai reservar só isso. De 9 da manhã até o meio-dia você tem um encontro comigo. Você vai lá no link da minha bio, tá? Você vai fazer inscrição. É um evento pago, ele não é gratuito, mas é um valor tão irrisório diante de todo o conhecimento que você vai ter. Vai lá, entra por curiosidade, nem que seja por curiosidade, que você, eu tenho certeza, que na hora que você pensar como sua mente vai explodir no próximo dia 14, para você fazer dinheiro de verdade em 2025, e a minha promessa é, você vai aprender a fazer 5 anos em apenas 1. 5 anos em 1, para você prosperar, para você fazer mais dinheiro, ter mais resultado no seu trabalho. E eu vou explicar exatamente o que eu fiz. Eu tinha um resultado bom na minha vida, eu sempre fui muito dedicada. Eu achava lá atrás que eu tinha um resultado extraordinário, gente, eu ganhava muito bem. Eu sempre soube fazer dinheiro. Só que eu não imaginava que tinha um jeito, um passo a passo para acelerar isso. E eu consegui, num único ano, fazer o meu primeiro milhão, saindo do zero. Eu não tinha nada, eu já tinha zerado a minha conta. E eu consegui fazer o meu primeiro milhão em 1 ano. Claro, saindo do zero. E depois as coisas deslancharam. Então o negócio é uma virada de chave. Então, se você quer aprender o que eu fiz nesse tempo, vai lá, se inscreve, manda para quem tá precisando, gente. Tem muita gente. Olha, é um presente fantástico de final de ano. Às vezes você quer dar um presente bom de Natal, quer ajudar alguém a prosperar, especialmente se essa pessoa tiver um negócio, tá? Porque tem muita gente que tem um negócio que tá travado, ela não sabe como destravar, como que ela pode acelerar os resultados dela. Às vezes ela tá fazendo poucas vendas. Gente, e não é sobre vendas. É mais que venda. O segredo tá no mais. O segredo é o mais do mais que venda. Então, eu vou esperar vocês todos. Encaminhem para aquelas pessoas que realmente precisam ouvir isso, que estão precisando de um resultado melhor, tá? E o que eu vou ensinar é o que eu vivi. Eu sempre falo, eu trabalho com legitimidade. Eu não ensino nada que eu não viva no meu dia a dia. Então eu espero vocês, tá? No dia 14. E a gente vai se falando. Amanhã tem live de novo, às 7 horas da manhã. Vem comigo que a gente vai
conversar e aquecer ainda mais para essa semana incrível, tá bom? Beijo grande, gente. Fica com Deus e até mais.